talvez a gente vai começar dentro de algumas explicações mais profundas e vamos para algumas práticas. Só que isso assim, às vezes eu vou tentar resumir o máximo aqui, mas acredito que em uns 40 minutos eu consigo te explicar essa introdução. Resolver é necessário isso? É necessário. Porque senão, tipo assim, igual você já é um investidor, você tem que saber onde você está pisando. Todos os seus passos têm que ser milimetricamente calculados. Porque senão, tipo assim, uma hora você vai ter dúvida. E o investimento você não pode ter nenhum risco de dúvida. Tipo assim, você tem que estar certeza que você não vai entrar e você também tem que ter certeza que você vai entrar em alguma coisa. Não é verdade? Você sabe como é que funciona a base de investimento sólido? Você tem noção? Não, como assim? Não. Tipo assim, qualquer pessoa, qualquer investimento que você faz, casamento, filhos, empresa, trabalho, curso, a base dele, você sabe que é uma base emocional. Entende? Tipo assim, se a gente não tiver a nossa vida emocional, conjugal, espiritual e mental equilibrada, investimento não funciona. Por que entra? A gente tem que entrar nisso. Tipo assim, para ter uma base totalmente sólida. Por que tem muita gente que se sabota? Eu já vi muitas pessoas que eu já ajudei, clientes, consultoria, que tipo assim, a pessoa às vezes até conseguiu chegar num determinado local, mas em determinado momento ela se sabota na vida dela. Ela vai se sabotar mesmo. Ela conseguiu ganhar um valor X, aí ela cisma, vai lá e gasta. Mulher, assim, não todas as mulheres, mas a maioria das mulheres mesmo, tipo assim, ganhou um extra, vai pro shopping, não, porque tá com dinheiro sobrando e tal. Então assim, a base a gente tem que sempre olhar as bases da vida da gente. Porque senão a roda não gira, não vai girar, não gira mesmo. Então, ou seja, espiritual, físico, emocional, mental, sempre tem que buscar esse equilíbrio. Esse equilíbrio de quê? Você separar um determinado tempo, todo dia, para você executar essas 4 bases. Porque na hora de trabalhar com investimento, você vai ter que ter muito sangue frio, principalmente se o seu emocional e o seu mental estiver equilibrado. Como eu te falei, tipo assim, tem uma questão de ação, como é uma renda variável, às vezes ela cai. No exemplo mesmo, Samuel a gente estava até falando sobre esse fundo. Teve um fundo que o preço dele estava 3.100 e... quanto? 3.600. Não, o outro. 3.100 e aquele que a gente estava falando no grupo lá de investidores. Isso, vai abrir pra mim. Ele estava 3.000 e pouco. Mas no início da semana caiu para 2.360. Se a pessoa não tem um emocional e mental para saber que as análises que ela fez está totalmente equilibrada, o que ela faz? Vai sair fora. Pula fora sem saber o que está fazendo. E o que fez isso cair? Foi uma má notícia, algo que especularam e jogaram lá falando que o fundo está envolvido com o problema da Lava Jato, enfim, um tanto de coisa aí que fez, valorizou quase R$800. E aí... 2.983. Isso. Aí o que acontece? E caiu, muita gente pulou fora, mas quem tem a base sólida se manteve e tal, ele começou a subir de novo. Só de segunda para cá ele tem uma valorização de quase R$300, né? Ou seja, quem comprou ele mais barato. Tá ganhando. Não, já só na semana já ganhou R$300 fora os aluguéis que vai receber. Mas o que vai fazer isso equilibrar? Essa parte do emocional e do mental. Se ele não tiver equilibrado, cara, às vezes você vai montar investimento em 10 anos, depois de 10 anos você vai acabar tendo dificuldade nisso aí. Nós vamos trabalhar 5 módulos nessa consultoria. Nós vamos trabalhar como funciona os fundamentos dos FIIs, o que são, como funciona na prática, o essencial sobre a tributação, ensinar como é que faz a tributação quando você tiver ganho, essencial saber disso, por que investir, conhecendo e minimizando os riscos do mercado. É uma renda variável, tem risco? Tem, mas quando você aprende você consegue sair elimina assim 99%. Elimina 100%, não tem como. A gente nunca sabe de 100% de tudo, mas 99% você minimiza. Lucrar com diferentes tipos de FIIs, sempre eu vou usar essa sigla agora, FIIs, que é o que? Os fundos imobiliários, que a gente está montando a base.
Imóveis físicos para aluguéis, renda fixa, né, como CRI, eu vou te passar toda essa base. Ah, eu vou usar todas? Não. Mas vai ser essencial você saber de todas e por que existe todas. Comprando FIIs que investe em cotas de outros fundos, como investir na venda, recebimento a partir do primeiro mês, que eu acho que é uma coisa também que você já foca, né? Todo mundo foca nisso. Como é o mercado de FIIs, entendendo os principais setores, pontos importantes para avaliar antes de investir, mercados de agências bancárias, shoppings, galpões, as métricas mais importantes para acompanhar as principais sites de pesquisas, como interpretar o ranking, né, de FIIs. No módulo 4, nós vamos ver os 10 passos de suas estratégias de investimentos, análise de momento de mercado, entendendo o objetivo do fundo, como fazer a correta diversificação da sua carteira, a importância do histórico de emissão de cotas, valor patrimonial, valor de mercado, valor sobre o VP, histórico de rendimento, liquidez, ciclo perpétuo de rendimento, que o que basicamente é o que a gente vê no fim das coisas. O que mais você vai importar é falar assim, poxa, eu vou colocar meu dinheiro e aí vai render quanto para mim? Quanto que eu quero? Sabe que a maioria das pessoas não pensa no futuro. Não pensa. Verdade ou mentira? Verdade. Não pensa no futuro. Eu posso falar que eu aprendi na prática. Eu não sei se aprendeu, eu quero só contar uma breve parte da minha história. Eu vivia ganhando e gastando. Ganhando e gastando. Quebrei uma vez, quebrei 2 vezes. Na terceira vez eu falei, poxa, caramba, velho, será que eu tenho vontade de ter uma vida bacana, uma casa legal, poder viajar, mas será que isso não é pra mim? Não é possível, porque eu não consigo ter uma estabilidade financeira. Então eu vim assim, de uma família humilde, desde pequeno passando muita necessidade, tive muita dificuldade, só que depois da minha terceira quebra, dos 28 para os 29, fiquei até os 30 anos para me reerguer, foi onde que eu quis caçar uma mudança. Eu falei assim, eu quero entender por que eu não consigo manter nenhum padrão de dinheiro na minha vida. Eu não sei se você teve esse tipo de experiência, de começar de baixo na vida. Com certeza. Então, nasce invejoso, né? Então, você sabe que não é fácil, cara. E assim, você conseguir galgar algumas posições na vida, é uma mudança e um confronto constante com muita coisa que foi construída. Então, o primeiro momento é o que? A consciência. Depois que eu tive consciência que eu precisava de aprender por que eu não conseguia manter dinheiro na minha vida, ter um emprego, ter um rendimento, ser empresário, eu tinha sonhos, mas não conseguia concretizar. Foi aí que mudou toda a minha história. Ou seja, a consciência. Então, no seu caso, você já é consciente disso, já vem construindo várias coisas, né? Construindo o seu patrimônio, trabalhando em cima disso, pensando no futuro. Então, assim, eu quero deixar claro que de nenhuma maneira o que eu vou te falar é todas as verdades, não. Beethoven, todas as verdades você vai me falar? Não. Eu estou te falando uma verdade que eu vivo hoje, já vivo há mais de 5 anos fazendo. Então, assim, eu aprofundei muito nisso. Funciona para mim, funciona para várias pessoas, tem funcionado para várias pessoas. Não foi eu que desenvolvi isso, eu tive que aprender com vários especialistas, com gente que já conseguiu alcançar onde que a gente quer chegar, que é ser independente, ter uma independência financeira e trabalhar por hobby, não por necessidade. Ou seja, vou passar uma das verdades, né, experiências práticas. Meu conselho é o que fizer sentido para você recebe de coração e de mente aberta. O que não fizer sentido, você só escuta, absorve e deixa a ideia pelo menos se concretizar até o final, porque vai ter coisa que não vai fazer sentido no início. Não vai fazer. Vai ter coisa que só vai fazer sentido depois que você for dormir hoje. Vai ter coisa que vai fazer sentido aqui uma semana. Vai ter coisa que vai fazer sentido aqui um ano. Principalmente por algumas práticas, entendeu? Então, assim, deixa o coração aberto, a mente aberta para absorver
o máximo de informação, depois suas próprias sinapses neurais vai podar e vai descartar o que não é válido para você. Entendeu? Aí isso é um dado científico, que a gente dorme, só depois que dorme que a gente consegue absorver aquilo ali, ó, 100% da informação, né? Porque você já poda tudo. Um pedido e um convite, o que fizer sentido, de imediato, ou não fizer, deixem aberto, para depois você descartar, tá? O pai que chegou nele e ele perdeu tudo. E ele construiu tudo de novo, né? Isso, só que assim, a base deles é fundos imobiliários, imóveis e ação. Tipo assim, tem muita gente que discorda, mas o investimento mais seguro que se tem para aplicar a longo prazo, de forma segura, é imóveis. Porque se você coloca numa moeda, pode desvalorizar. Vários outros investimentos aí, você pode ter em várias recorrências. O imóvel não, o imóvel é tangível. Se der ruim, tem que vender ele e dividir a cota por valor. Esse símbolo aí, você sabe qual que é? Com certeza. Isso é empresa de quê? Alimentícia. Alimentícia? Então eu vou te trazer um dado. Tem mais de 37 mil pontos de vendas, 119 países. Esse dado deve estar com uns 30 dias de atualização. Cerca de 70 milhões de clientes por dia. Qual que é o negócio principal do McDonald's? Você falou que é? Ray Kroc, o dono da McDonald's, ele é um ramo imobiliário. Que isso, Petro? Foi nos anos 60, quando ele tinha mais de 80 franquias, que ele sacou que por mais que ele vendesse lanche, a renda toda ia para quem era dono do imóvel. Ele falou, aí um dos sócios dele, né, esses caras já morreram, falou que vamos comprar os imóveis e a gente, se vender lanche, se não vender a gente recebe aluguel de nós mesmos. Aí eles começaram a comprar. Hoje 70% do faturamento do McDonald's vem de aluguéis da empresa. Nós estamos falando de 70 milhões de clientes por dia comendo hambúrguer. É gente no prato de chuchu. Ou seja, é um ramo imobiliário que vende lanche. Entendeu? Como eu falei, no fundo imobiliário melhor para médio e longo prazo de fato. Se pegar depoimentos dos especialistas que tem no mercado aí, você vai ver que toda a base de todos eles cai dentro disso, de fundos imobiliários. Mas não é qualquer fundo, né? Porque qualquer casa que você compra hoje aí, você não consegue alugar pelo valor patrimonial que ela devia valer, né? Ou seja, uma casa de 120 mil, o aluguel ideal dela seria 1.200 para cima, que corresponde a 1% do valor do imóvel. Na casa de 120 mil, como eu até falei naquele primeiro encontro nosso, você não consegue alugar por mais de 500, né? Ou seja, se você aplicar seu dinheiro num negócio desse, não vai ser viável. Ou vai? Em aluguel? Em aluguel de baixo rendimento assim? Não. Vai levar 28 anos e 6 meses para você aposentar. Não sei se você tá a fim de esperar esse tempo. Se eu ver esse tempo, né? Não, em detalhe, você vai ter que aplicar de uma vez. É direto. Vai ter que aplicar direto. Fundo imobiliário bom, que ele não precisa disso. Por que ele é uma ótima alternativa? Porque de fato você vai se tornar dono. Dono como assim? Você vai ser um cotista. Porque você tem uma fração das cotas do imóvel, né? Você pode... os riscos você vai ser minimizado como dono de um grande imóvel de alto padrão, ou seja, o nível de vacância dele é muito mais baixo do que do imóvel que você constrói, aluga ele num bairro comum, porque eles constroem de forma estratégica nesses lugares. Por exemplo, Caixa Econômica Federal, shopping. Lá que você deu uma olhada, você viu? Eu vi, eu tava olhando os shoppings. Aí você começa a falar assim, gente, eu não sabia. Não, nem caramba. Isso aqui então é cotista e esse aluguel vai para quem é cotista, basicamente. Mas por que o povo não divulga isso? Porque é um assunto muito complexo
Muita gente não consegue entender isso, porque tipo assim, você tem que respeitar várias etapas para você conseguir ter um rendimento gradual e constante, e o brasileiro por si só é preguiçoso. Não é verdade. É preguiçoso, não adianta. Você começa a passar informação para a pessoa, ele não tem paciência de escutar. Isso aqui que a gente está gravando é um chamado de conteúdo raiz. Isso são pouquíssimas pessoas que vão assistir um negócio desse. O cara quer assistir um negócio de 1 minuto e resolver a vida dele. Ele quer fazer tudo enfiado ali, né? Isso. Então, assim, então ele vai ter que assistir 1 minuto, uns 200 mil vídeos, para ele pegar a base, para ele começar a fazer alguma coisa. Ou seja, uma das vantagens, você vai ser dono de um dos imóveis grandes. Eu acho que é muito mais fácil de um imóvel meu pequeno ficar vago do que o shopping estação, do que um hospital, né? Então assim, você diminui a vacância. Quando não tem um inquilino, o nome correto é vacância. Então a gente vai usar sempre esses termos. Você é um dono, maior liquidez. O que é maior liquidez? Você está com o valor lá empregado e você precisa de vender ele. Preciso de vender, vou investir em outro fundo que está me dando um lucro melhor. Às vezes você leva de 0,2 segundos e no máximo 4 dias. Como assim no máximo 4 dias? Porque dependendo do valor que você investe, tem lá aplicado 5, 10 milhões, às vezes ele leva 1 dia, 2 dias, mas nunca vi, com experiência de outras pessoas vendo eles vendendo, passar mais de 4 dias vendendo. Isso já é um dado, já dentro desse site a gente vê qual que é o tempo máximo para vender. Não sei se você mexe com imóvel tangível, eu construo também, construí e vendia, porque eu vou só vender, os últimos não vou construir mais. Você leva 2 anos para vender um imóvel. E sem falar no tanto de tributo, tanto de dor de cabeça, no tempo que você constrói. Você investe num fundo imobiliário e no outro dia o dinheiro está na conta do cara. Então, por que então você construiu? É uma outra forma de investimento, mas não vou fazer porque isso estava me tomando muito tempo. Então assim, o tempo é a coisa mais importante. O que você está fazendo aqui é poupar tempo. A vantagem dos aluguéis que a gente recebe, ele é isento de imposto de renda, dos aluguéis. Qualquer aluguel que você recebe aí, você vai pagar imposto de renda, ele é 27% ao mês, ao ano. Você paga, ou seja, 30%. Você tem tudo, né? E o fundo imobiliário, se você não vender ele e ficar recebendo aluguel por resto da sua vida, enquanto você não vender ele, você não é tributado. E você só vai ser tributado se ele tiver ganho de capital, que a maioria das vezes é o que acontece, que todo ano ele é corrigido. Então se você comprou um fundo a R$100 e você vender ele a 120, você vai pagar um imposto sobre os R$20. Esse dinheiro que cai para a pessoa por valor, por cota, ele não tem imposto de renda. Então cai para você tem 2 opções de fazer com ele, 3 opções. Você aplica em outras ações, você reaplica no próprio fundo, ou você gasta. Se você gastar, é quando a pessoa chega no patamar, eu quero me aposentar, eu quero receber 10 mil por mês, livre. Às vezes você construiu um fundo de carteira que te paga 10 mil por mês, então ele cai na sua conta livre de imposto de renda, a pessoa não declara ele. No Brasil acontece isso, acontece. Tem muita gente vivendo. Nesse momento, enquanto a gente está aqui estudando e trabalhando, tem gente no iate, tem gente lá em Dubai, curtindo isso aí, ó. Ou seja, se você trabalha hoje e ganha mais do que 3 salários mínimos, tem que fazer declaração de imposto de renda. Tem que fazer isso me chama roubo. Não existe outra coisa, eu não sei essa ideia. Eu já pago imposto de renda todo mês. Aí no final do ano eu tenho que fazer uma declaração para declarar o que eu ganhei, para ainda tirar um pedaço do meu salário. Uma papa merda. Isso não existe, né? Ou seja, aí assim, tem muita gente que fica. Eu falo que às vezes eu fico revoltado também com isso. Você não dá isso pra mim. Mas aqui, a saída que a gente tem aqui, ó. Quando você chegar no seu capital, você não vai pagar mais. Isso aqui. Imposto de renda. Os dividendos não é livre. Não é livre. Não tem. Caiu pra mim 10 mil, 50 mil de dividendo. Tá caindo 100 mil por mês. Você não tem tributação de imposto de renda. É uma vantagem. Essa é uma das vantagens da sociedade anônima. Porque quem criou isso foi a sociedade anônima. Para correr dos impostos, que são altíssimos. Mas esse fundo deixa de contribuir? Deixa não.
Porque a empresa que está lá, ela já paga uma taxa de imposto muito grande. Quando foi construir esse imóvel, pagou um imposto muito grande. Então, ou seja, o governo já recebeu por aquilo. Então não justifica, né? Essa é a base porque não é tributado. Só que o ganho de capital você é tributado. O ganho de capital é tributado. Daqui a pouco nós vamos olhar nas análises. Você vai ver que com, às vezes 1 ano, 2 anos, ele não dá muita variação, mas às vezes com 5, 10 anos, você vai ver que o fundo ele dá uma variação de ganho muito grande. Tem fundo que valorizou 160% nos últimos 10 anos. Então, o cara que comprou a 100 e ele vendeu a 67, ele vai ter que pegar do 67, porque vendeu a 167, ele vai ter que pegar 20% do 67 para pagar imposto. De uma cota, de 10, de 1 milhão, não importa. É 20%. Agora tem que ter isso aí nas contas dele. Hã? Tem que ter isso nas contas dele. Tem que ter. Porque aí você vai falar, estou ganhando aqui, nossa, meu fundo valorizou 100%. Você vai tirar 100% do que valorizou? Na teoria teria que usar 80%. Você só vai ter 80% sobre a valorização. Ou seja, você saiu de 100 e foi para 200, você só tem 180. Você não tem 200. É onde que tem gente que não tem aquela parte do emocional equilibrado. Porque às vezes o cara constrói, aí o cara tá com um número. Vamos colocar aí que você tá lá com 500 mil alocado. Só que quando você investiu ali 160, ele foi para 500 mil. Você está contando que você tem? 500. Não tem. Não tem. Você vai ter que tirar 20% daqueles 150 mil que valorizou. Se valorizou 1 milhão, 20%. Aí no caso você teria essa conta, você tem que fazer de cota por cota, né? Aí eu vou te mostrar isso. Aí eu vou te mostrar. Aí a gente monta sua carteira no Excel. Entendi. Todo mês você fez aporte, o que você joga? Dentro do Excel. Entendeu? Entendi. A gente está colocando a ferramenta dentro do site, né, Samuel? Isso faz isso. Você só joga os seus dados e já te dá pronto. Você não ficar jogando aquele trem. É essencial por todo mês? Eu ponho. Eu conheço gente que não põe. Falar, não, eu vou colocar isso aqui, depois eu só olho por quanto eu comprei. Eu sou bem organizado também, eu tenho o meu plano. Sua planilha. Isso é essencial, porque vamos supor, todo mês você faz aporte, aí um mês você compra a ação a 100. No outro mês você compra ela a 105. No outro mês você compra ela a 110. Estou fazendo só uma suposição. Aí depois aí você vai comprando, fica 5 anos comprando. Só que no 5º ano que você está comprando, você comprou ela a 130. Aí você fala assim, não vou vender tudo. Vou pegar esse capital, vou para Bahia, vou para não sei aonde, vou investir em outro lugar. E como é que você tira a tributação aí agora? Porque um você comprou a 150, o outro você comprou a 100. Entendeu? Aí você vai fazendo essa margem, tipo assim, para você tirar a sua tributação exata. E você fala só, aí, quando você for declarar, você tem que pagar isso, né? Mas aí, tipo assim, é o que eu te falei, vamos supor, você comprou muita cota a 100, muita a 110. Não entendi. Aí, na hora de você fazer a tributação, você não tomar prejuízo, porque senão você fala assim, não, eu comprei a 100, vou fazer... No caso, você tem que fazer todo ano. Não, você não tem que fazer todo ano, você tem que só ter sua planilha. Tá. Para quando você for... Se você tiver que vender ela, o que você vai fazer? Eu comprei 1000 cotas a 100. E ela foi para 150, então tem que pagar 20% dos 50 daqui. Aqui eu comprei mais 100 cotas a 120, então eu tenho que pagar de 120 a 150, eu não tenho que pagar de 100 a 150. Entendi. E aí também é uma outra coisa que às vezes a pessoa não faz a conta, ele paga o imposto de tudo. E o governo vai falar assim, amigo, valeu! Você acha que ele vai te devolver o dinheiro, né? Jamais. Não vai. Aí depois você vai fazer a conta. Uai, aquela que eu comprei a 140 não precisava de pagar sobre 50 reais, não, só tive um ganho de capital de 10 reais. Aí já foi tarde. Entendi. Entendeu? Aí por isso que a planilha é essencial. Você jogar dentro da planilha, ali, toda vez que você for fazendo, alocar, você vai perceber que ele sempre tem uma variação, um pouquinho para mais, um pouquinho para menos. E aquilo ali vai servir para você quando você tiver que vender. Se tiver o ganho de capital, você tem que tirar seu imposto exato. Entendeu? A gente só vende fundos em 2 situações. Extrema necessidade
eu falo extrema necessidade só em caso de morte, e assim, morte lá na lua, que eu vou precisar de tirar o dinheiro para mim ter que ir lá resolver. Ou perca de solidez. O que é perca de solidez? Você comprou o fundo, aí você está 5 anos ali recebendo, aí você viu que eles não vão renovar o contrato e não vai ser fácil de locar aquele imóvel. O que você vai fazer? Você vai esperar que o trem ficar ruim, você não ficar recebendo aluguel. Você vai ter que vender e alocar em outro. E na hora de alocar, cálculo da tributação. Ah, fiquei 5 anos comprando esse fundo, 5 anos recebendo aluguel, descarta o aluguel, agora faz o cálculo do tributo, beleza, vendi tudo, liquidei tudo hoje. Um exemplo, eu acho que eu cheguei a comentar isso com você, né, na introdução, aquele dia, eu ia comprar 100 papéis de um fundo, aí eu esqueci de mudar a sigla, de comprar para vender. Aí vendeu. Aí quando eu fui tentar voltar, já tinha tudo. Eu tive que pagar o imposto sobre aquele negócio, você vê, não levou 2 segundos para me desistir, falar assim, desistir, era brincadeira. Não deu tempo nem de eu falar brincadeira, já tinha ido embora. Então assim, muito cuidado na hora de usar o home broker nisso, foi experiência, e isso eu passo para todo mundo, os cursos que eu dou, consultoria, live, tudo, eu falo, gente, cuidado. Quase você fica tão empolgado, você fala assim, nó, oportunidade, aí você esquece de mudar o da teclinha. Compre e vende. Né? Aí você tá lá com 100 fundos, 200 filhos, aí você tá, caramba! Aí você vai ter que, aí eu tive que recomprar meus próprios fundos, tipo assim, 10 segundos depois, só que vai ter que pagar. eu tive que fazer tudo. Aí nesse caso você paga no fim, quando você está declarando ou como é que funciona isso na hora de pagar? Aí você vai tipo assim, eu vendi agora, dia 13 de fevereiro. No último dia do mês eu gero a guia. Ah, entendi. Porque tipo assim, durante todo o mês você pega todas as suas transações, faz o cálculo, Entendi. gera a guia, tem um site, isso tudo eu sei que faz. Não, entendi. Ah, tem um ganho legal. Tem. Então ninguém administra. Se administrar, seu ganho é cair. Você gera, aí você vai ter 30 dias para pagar, que é até o dia 31 do mês que vem, aqui vem. Entendi. Não, beleza. Isso aí é bom saber, porque eu achei que, como era imposto de renda, eu declarava tipo, que a gente faz declaração só em abril, né? Começa em abril, no caso. Aí eu esperar um ano para eu declarar isso que eu vendi e tal. Não, todo mês. Entendi. Mas no caso de quê? Não, só se eu for vender tudo. Vendeu, teve ganho de capital, tem imposto. Não teve, aí vai ter uma questão de tributação. Eu vou te dar um link da aula, eu vou gravar essa aula ao vivo semana que vem, que eu prometi o pessoal do curso também, que ela é um pouco complicada de você fazer essas análises de tributação, porque tipo assim, tem como você fazer dedução de perca, tem um bocado de negocinho bacana, mas assim, tem que ser passado criteriosamente e demora um tempo, entendeu? Então não vou colocar para não tomar muito tempo nosso nesses 2 encontros. Aí você vai ganhar isso aí, que é assim, igual dei de presente. Você entrou, não fez as análises, então... É por isso que você falou que na hora das análises já elimina um monte de... Nossa, você vai... Pô, na hora que você bateu o olho para nós. É uma parte demorada, né, nesse caso, porque, vamos supor, eu estou começando. Eu vou ter que... E eu lembro fundo por fundo às vezes, aí é uma parte mais demorada. Você já deve conhecer bastante, os que já nem precisa de olhar, e os que já, olha, você compensa dar uma olhada, avaliar e tal. Assim, eu vou fazer para mim ainda vai demorar, mas é uma parte de estudo que eu acho interessante na forma de aprendizagem. E depois que você construiu seu fundo, você sabe a solidez dele? Tá aí, tranquilo. Ah, olhei que esse fundo aqui tem um contrato de 10 anos, 15 anos, 20 anos. Como eu tenho cota nele, eu vou preocupar com ele para nada. Aí depois que seu dinheiro já está alocado, você só vai buscando as oportunidades em segunda instância, terceira instância, quarta instância. São coisas que a gente vai ver mais para frente. Lembrando a diferença de valor e preço. Tem gente que gosta de comprar esses negócios aqui, ó. Nossa, o preço está lá embaixo. Aí entra naquele barco furado, o barco já está quase afundando. Eles entram, vem aqui, vem pra cá. Ele não está afundando, ele só tem a metade de água só. Ou seja, o objetivo da gente estar fazendo aqui é fazer você se tornar um especialista em fazer essas análises. Depois, se tiver sua base, pode vir a notícia que for, que eles não te enganam. Você fala, é mesmo? Deixa eu ver se passa o meu critério.
Não passou. Ah, o doutor é muito rigoroso. Um exemplo, você é um cara que já viaja. E aí você fazer aquele processo todinho do visto, cara, você tem que ir para dentro, tirar o passaporte quando não tem. Aí depois você tirou o passaporte, você vai contratar um cara e vai fazer no seu registro, tem que pegar uma porrada de documentação e não sei o que. Viajar. Aí depois você marcou, você foi no caso, você vai ter que viajar ou para Brasília, ou São Paulo, ou Rio de Janeiro. O Brasil também tá tirando. Tá, tira. Aí você vai lá, ou quando a pessoa vai renovar, tem todo esse processo para fazer o quê? Você ir lá passear. Tem gente que acha que não vale a pena, mas todo mundo quer estar nos Estados Unidos, todo mundo quer ir para a Europa, quer ir para um país de primeiro mundo. Mas para você estar lá, você vai ter que passar por um processo de critérios. Se você não passar por ele, você não vai. Não vai. Não vai mesmo. Não vai mesmo. Aí eu vou, legal, você vai, mas na hora que te pegar, você volta. Acabou. Aí perdeu dinheiro. É a mesma coisa. Ah, então é muito difícil. É difícil sim, impossível não é. Então assim, tem gente que não gosta de passar por critérios. Ah, não vou passar por critérios. Então você corre risco. Você entra num país que não precisa de nada disso. Você chega lá com identidade e fala, sou brasileiro. E você, cheguei, tem uns negócios ali, entra naquele ônibus ali, cheio de cocaína. Só se for no Paraguai, na Colômbia. Então, o que, ou seja, cada um escolhe aonde que quer estar, né? Mesma coisa ao fundo. Você quer, eu não vou lá nesse país, mas eu olhando assim, falando assim, você não vai, é porque você não quer, não. É porque você não deixou, você não passou no critério deles, pronto. Não passou. Você compra um fundo aqui, não passou no seu critério. Provavelmente já perdeu dinheiro. Ah, não passou no meu critério, eu vou comprar. Então, ou seja, a escolha é sua, sempre sua. Todos os anos da minha vida. Então você lembra que o shopping mais top que tinha aqui há muitos anos atrás? Era o Nossa. lá. Só do lugar que ele tá. Hoje nem acho que nem tem shopping lá mais. Acho que tem um cineminha vacaiado lá e o EPA. Mas ali era o Não, shopping era norte. o shopping. Era o shopping norte, da área norte. Tipo assim, ele se localizou num lugar que ele não expandia, não tinha expansão. Ele é novo, é velho. Você sabe que uma casa imóvel passa um ano, reforma. Por mais novo que a casa seja, uma pintura, um cano. E como eu sei disso? Tem sempre alguma coisa para você fazer. Então você tem que olhar se aquele imóvel tem muita manutenção. E a manutenção vai descontar no valor do aluguel. Então, às vezes o valor de uma cota cai, não é porque eles não estão pagando, é porque tem reforma demais. Então observa a qualidade construtiva do imóvel. Ou seja, quanto mais novo o imóvel é igualzinho carro. Ele precisa de bem menos manutenção. Se o prédio for sofisticado, tem prédios aí que é autossustentável. Energia, não sei o que, solar, não sei o que, com bateria de... Vou acrescentar um negócio aqui. E dentro do Clube FI, você sabe quem que é o engenheiro. Você vai lá se tem alguma coisa que já caiu dele e tal. Tem alguns fundos que nem tem o nome de engenheiro, tá? Assim, não se aplica. O cara não tem engenheiro nem nada. Aí você vai olhar o histórico de rendimento dele, tem 4, 5 meses que não tem. Aí você olha lá, por que não teve manutenção? Entendeu? Você vê, parece que é um negocinho bom, mas mas onde, tem onde bastante que o coisinha povo aqui. cai. Onde que o pessoal cai, aí o cara fica puto. Não, peraí, você passou suas métricas? Não passei não, é que me falaram. Então não adiantou nada, você me pagar a consultoria, filho. Não adiantou nada fazer curso. Se não seguir. É igual carteira de habilitação. Não adianta você tentar pular processo, não tem como pular processo. Não vai dar certo. São igual eu ouço muito, né? Eu já sei dirigir, são 20 aulas, acho que é obrigatório hoje, né? Nem sei como é que funciona mais. Eu vi isso. Quando eu tirei carteira era 13. Quando eu tirei era 10. 13. Então, tipo assim. Na verdade são 25. É 20 na rua e 25 no simulado. Tem 2 anos que eu tirei. Aí o cara, não, beleza, eu já sei dirigir. Eu vou tirar só as mãos. O cara vai e pega 5 aulas, e às vezes o cara vai tomar pau, o cara já sabe dirigir. E quando ele quer pular processo, nem tira a carteira. Não comprar. Aí ele vai falar, não, para, não sei o que, aí
Ele vai, não, tem 3 anos que eu dirijo e nunca fui parado na blitz. Isso aí Você fica, eu né? penso o Tudo bem, é um seguinte, risco. como é envolvido dinheiro, eu prefiro demorar, mas seguir todos os passos, para não fazer besteira depois. Porque é meu dinheiro, assim, é o que eu estou suando para ganhar, eu tô ralando para ter ali, e aí eu vou dar um mole de... igual eu te falei, porque eu tenho um colega meu que ele me colocou num grupo de investidor. Aí, tem até uma cota aqui, não sei se ele estava falando, essa cota tá caindo, será por quê? Aí eu pensei em você na hora, eu falei, será que esse povo não fez nem análise? Aqui, ó. Quer ver? Alguém sabe me explicar porque o Santos Brasil está caindo tanto? Não para de cair. É uma cota, né? No caso, é um investimento. Aí você está vendo como está o XPLG11. Até olhei para ver esse daqui, o que era e tal. Esse aqui eu não cheguei a olhar não, tipo assim. Mas será que fez alguma análise? Faz não. Pode acontecer, beleza, você fez todas as análises e acontecer alguma coisa esporádica assim. Mas o risco seu é menor. Não, é muito menor. Eu penso assim. Você está eliminando por etapas. São coisas que, tipo assim, por exemplo, vamos pegar essa questão da carteira, até o visto para você ir para os Estados Unidos, passear para qualquer país. O cara vai lá, tem uns que seguem o processo e tira a carteira. É um processo árduo, demorado, não é barato, mas é recompensador no final. Sim. A recompensa vem no final, não é no processo. O processo a pessoa tem que ir na casa de aula, agora tem simulado. A gente foi feliz que não passou no simulado, não passou em nada disso. A gente tirou carteira na época da pré-história. Verdade. Hoje tem simular disso, simular daquilo, não sei o que, enfim. Mas o cara passa. Tem uns que falam o quê? Não, eu sei dirigir, meu pai me ensinou e vai pra rua. Não tem? Com certeza. Demais. Não, aconteceu comigo. Eu tirei carteira, meu irmão e meu primo sabiam dirigir e compraram. 5 anos depois a carteira deles não tinha Renovação. pauta, né, que fala. A pauta não era válida. O que eles tiveram que fazer? Tirar a carteira. Ou seja, será que vale a pena? Entendeu? Não passa no critério. O cara fala, não, eu vou lá para os Estados Unidos, legal. Ele entra e vai. Às vezes ele arruma um jeito e consegue. Paga muito mais caro. Muito mais caro. Gasta muito mais Aí ele corre tempo. risco. E agora ele está correndo risco o tempo todo. Assim, tem gente que escolhe o caminho que quer seguir. Isso aqui é um... Tem gente que fala, não, vou comprar isso aí, vai dar certo. Aí você vê assim, o fracasso das pessoas, o que eu vejo, todo dia eu deparo com gente falando sobre isso, sem brincadeira. E cada vez mais eu tenho deparado mais com isso. Aí eu estou fazendo um curso e o cara falou assim, ó, você vai começar a ter, igual eu tenho 17 mil comentários todo dia na minha página. Aqui, 17 mil. O pessoal falando, não concordo, o que você acha, o que você acha que funciona? Aqui não, o meio que não consegue responder todo mundo. Não consegue. Aí você vai ver, a maioria, 99% esmagadora, são de pessoas que não gostam de passar daquele critério todo, daquela avaliação. Ah não, isso é demorado, isso é chato, tem que aprender muito. A gente tem que estar em constante com pressão. Nossa, o cara lá tá em outro nível. Não bosta nenhuma. O cara às vezes tá lá, tá crescendo também. Hã? A gente tem dividido até na tampa também. Mas todo mundo quer estar lá. Sim, sim. Então assim, olha a competição. Como assim competição? Tem cidades que tem mais shopping do que gente. Se tem mais shopping do que gente, Vai ter um monte de loja que não está alugada. o cara vai falar, quanto que é alugar no seu shopping? O meu é 5, no outro é 1. Aí vai. E aí os das lojas, que é as lojas de alta grife, você acha que ele vai na periferia? Você já foi em BH Shopping? As lojas que tem lá não tem, nos outros, a maioria não tem. Shopping tem. Você vê Rolex O quarto lá, andar, então. você vê aqueles Rolex lá de 200, 1.300. Aí você quer ver gente famosa, vai no quarto andar, tá? Vai no quarto andar do BH Shopping. Pronto. Você chega ali, O colega meu trabalhou lá e falou assim que é outro nível. é o outro nível. E eu pegando esse gancho do shopping, primeira vez, eu gosto de ir muito pro Rio. E aí a gente fica sempre ali no Recreio. Né? Consigo sempre um contrato bom com o hotel que tem lá, um hotel top.
E assim, é outro nível. Aí tem um shopping do lado, primeira vez que nós fomos, nós chegamos lá, morrendo de fome, falei, mas tem lugar pra comer aqui? Aí o cara falou, tem um shopping aqui do lado, dá pra pegar um Uber. Não, aqui é 100 metros daqui. Aí nós fomos a pé. Chega ali no pé, de boa. Chegando no shopping, hoje é o assim, o jardim, as plantas já te entrega. Você já fala assim, não entra aqui não, porque só as plantas aqui já vai muito dinheiro nesse negócio. Aí você olha aquela decoração, aquele negócio todo. Aí o pessoal, nossa, que shopping bonito, né? Mas em BH não tem um shopping desse. Gente, eu tô com mau pressentimento desse shopping. Bom, aí entra, mas primeira loja. Normalmente BH Shopping aqui é o quarto, né? Uhum. A primeira loja tinha uma pulseira do lado de 116 mil reais. Pulseira de mulher. Aí eu olhei aquilo assim, aí eu fui olhei esse outro relógio, um relógio de quase 500 mil, não sei o que. Olhei por lá, tinha uma loja de lustre, os lustres tipo acima de 15 mil reais. Por fim, quando nós chegamos no terceiro andar, tinha loja de pijama, que os pijamas eram a partir de 500 reais. Eu falei que eles ó, vocês vão querer continuar subindo para ir na praça de alimentação, vai chegar o prato é 1.000. Chegamos lá no negócio, uma praça de alimentação. Não é a praça de alimentação igual do shopping normal, era tipo só restaurante. Rodamos o negócio todo lugar, mais barato que tinha um prato à la carte, esse para uma pessoa, 180 mil. Eu falei pro pessoal, gente, eu tô afim de ir lá no hotel, que eu tô com... Não, então ainda não é o meu nível ainda. Mas você vê que existe um padrão de nível, de vida, que está acima daquele que a gente acha. E depois nós voltamos lá no outro dia, eu falei, vamos lá, vamos vestir uma roupa aqui, vamos lá pra gente ver o shopping. Era um negócio de outro padrão.